Um dos focos da Odontoquality é tratar a família. Como o Giba falou anteriormente, o nosso foco também não é só fazer implantes, lentes de contato, lâminas, coroas metal free, enfim. A gente atende a família como um todo, desde a criança, o pai, os adultos, os avós, e toda a família como um todo é atendida aqui na Odontoquality. E é muito importante fazer a prevenção nas crianças para que não surjam as cáries, para que se previnam corretamente a oclusão, para que a face cresça de forma correta, para que a gente intercepte hábitos que a criança possa ter que vão interferir no crescimento facial correto. E eu vou citar dois hábitos aqui. São hábitos de respiração bucal, que fazem que a criança cresça no sentido mais vertical. São os hábitos de morder ou chupar objetos, que façam que a criança tenha a mordida aberta, que a oclusão se feche. Então, desde as idades mais tenras, a gente começa a tratar a criança com aparelhos interceptativos inicialmente, aparelhos preventivos e aparelhos corretivos. E nos aparelhos corretivos, atualmente, nós temos os alinhadores dentais, que são aplicados pelo Dr. Claudinei aqui na clínica, que são os alinhadores que corrigem as oclusões. Hoje em dia não existe mais bracket, aqueles fios metálicos ou aqueles brackets metálicos que antigamente machucavam e cortavam as bochechas, ou quando você ia comer, aquele negócio ficava cheio de alimentação e uma dificuldade de limpeza também. Então a criança pode usar o aparelho Invisalign hoje, que são os alinhadores dentais. Para a criança a gente tem um aparelho que a gente chama de FIRST, né? É o aparelho infantil, né? É bem interessante, ele corrige muito bem as arcadas, né? E intercepta esses pequenos problemas de oclusão. Eu tenho uma filha agora de 1 ano e meio, doutor. Então, assim, a gente está vendo já os dentinhos dela despontarem, sabe? A gente procura ter um cuidado, né? O máximo de cuidado, escova o dente dela quando ela acorda, escova o dente dela de noite, né? Até depois do mamar, a gente tenta escova o dente dela para não deixar ela mamar e ficar, né? Com aquilo ali tudo certo, com leite ali, né? É correto isso? O que o senhor indica para os pais que estão aí com bebês pequenos e que estão, além de querer perder os hábitos, como fazer o cuidado da higiene bucal dos nossos filhos? Exatamente. É bastante correto tentar fazer a limpeza, mas também uma outra postura correta é consultar o odontopediatra. O odontopediatra é aquele dentista que ele se dedica ao cuidado dos dentes infantis, né? Desde o nascimento dos dentes até as idades intermediárias, 10, 11, 12 anos, quando já começa a ter os dentes permanentes. Então, o odontopediatra é um profissional preparado para orientar, nessa fase se orienta muito o pai e a mãe. Ah, escova, cuida com a mamadeira noturna, né? Cuida com os alimentos açucarados, faça uma escovação, se não der de fazer com escova, faz com gaze, enfim, use as escovas mais macias, menores, pouco creme dental, cuidar para a criança não engolir o creme dental, né? E nessa época, o odontopediatra, ele também já vai orientando para os hábitos que possam fazer com que a criança tenha uma oclusão inadequada, ou que os dentes não nasçam adequadamente na posição correta. Então ele vai orientando gradativamente, sem fazer tantos procedimentos, apenas uma conversa de orientação e, eventualmente, quando tem dente, é claro, se tiver alguma pequena cárie, alguma mancha, ele vai orientar ou vai reparar aquela pequena mancha com um tratamento preventivo ou um tratamento curativo pouco invasivo. Entendi. Tá vendo, pessoal? Isso daí é muito importante também. Eu também estou tendo uma aula sobre isso agora. É a mesma coisa de muita gente que procura fazer exercício sozinho, sem estar acompanhado de um profissional da educação física ou fazer nutrição por si próprio. Assim como na medicina, né? Tem o cardiologista, tem enfim, o otorrino. Aqui na clínica Odontoquality também tem essas aulas para a gente aprender, que a gente tem que seguir uma linha, né, doutor? Para não tentar fazer isso sozinho e não seguir quem não é especializado para isso e que não vai cuidar direito dos seus filhos. A gente ouvia muitas vezes as pessoas falarem, né? Agora já com tanta informação,
é mais raro. Mas falavam-se assim, é dente de leite, depois vai trocar mesmo. Não é isso. O dente de leite, ele serve de molde para que o dente permanente nasça na posição correta. Ele mantém o espaço para o dente permanente nascer na posição correta. Ele mantém a oclusão para a atividade dos músculos, né? Então é importante deixar íntegro o dente de leite, não deixar cariar, cuidar, porque se a criança tem dor, ela começa a ter medo, começa a se afastar, ela começa a ficar socialmente mais irritada. Cria um trauma, na verdade, trauma desde criança. Desde né, criança. E a outra pergunta que eu ia fazer para o senhor, então, é o seguinte. O dente de leite está aqui. Ele está cariado. O dente permanente está vindo. Tem a possibilidade desse dente cariar já o permanente que está nascendo? A questão não é esta. A questão é que não é que esse dente vai cariar o dente permanente. Porque a cárie não passa de um dente para o outro. O que acontece é que se o dente está cariado é porque existe uma escovação inadequada. E se a escovação inadequada está nesse dente descido ou de leite, como se ouve falar, com certeza o dente permanente também não vai ser bem escovado e o ácido produzido pelas bactérias vai desmineralizar aquele esmalte e começar uma cavitação no esmalte dental do dente permanente. Começa um processo de cárie. Viu, pessoal? Então a gente tem que procurar saber, entender, fazer uma prevenção, além de dar um pulinho aqui na Odonto Quality para saber e fazer a sua, como que diz, doutor, a sua... Uma consulta de prevenção com um especialista da área que você procura. Se for uma criança, vamos procurar o especialista em criança, que é o odontopediatra. Se você tiver um problema de gengiva, vamos para o periodontista, que é o especialista na área dos tecidos gengivais e periodontais. Se você tiver um problema de ausência de dentes, vamos para o implantodontista. Se você tiver com os dentes desalinhados, vamos para o ortodontista, que vai corrigir seus dentes. Né? Eu estou com dor de dente, meu dente está inchado, vamos para o endodontista, que é o profissional que trata o canal dos dentes, faz a endodontia. Certo? Olha então, quantas especializações tem, gente. Eu estou aqui junto com eles e cada dia a gente aprende, a gente nasce e morre aprendendo, na verdade, né? Mas olha só quantas especializações tem. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas especializações dessas o senhor tem? Eu tenho 3 especializações apenas. Eu sou especialista em prótese, sou especialista em implantodontia, sou especialista em gestão na área da saúde e sou mestre e doutor em implantodontia. Eu ainda chego lá. Não. Eu sou novo, ainda chego lá. Mas doutor, de novo, obrigado. O conhecimento pela explicação, isso daí nunca demais. Giba, o que eu quero te dizer é o seguinte, embora a gente tenha essas especialidades, a gente sabe que o conhecimento é infinito. A cada dia a gente está aprendendo mais e a gente aprende muito, sabe aonde? Com as pessoas que trabalham com a gente, com a equipe, com os pacientes que trazem a cada dia um desafio novo. Então, não adianta a gente ter assim, o meu currículo é desse tamanho. O que conta é a experiência, é a vontade de você se comunicar, de aprender com o cliente, ser humilde, saber que você errou muitas vezes, e a gente erra porque a gente é humano, e muitas vezes a gente consegue corrigir por ser humilde e por entender que a gente precisa refazer ou mudar nossos conceitos. Tá? Então, depois de trabalhar tanto tempo na odontologia, eu percebo que é muito mais importante a comunicação que todos os títulos curriculares que a gente possa ter. Mas, sem dúvida nenhuma, todo esse estudo e essa experiência, como o senhor mesmo falou, dá tranquilidade. A mim me deu uma tranquilidade enorme para que a gente possa estar juntos aqui e, como eu falei para vocês, de coração, toda a minha família. Obrigado de novo, doutor. E vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser o assunto da próxima semana, no próximo vídeo.